Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos vocês estejam muito bem. Eu estou. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, para essa conversa, primeiro que tá frio, né? Olha aqui, ó. Gente, fim de novembro e eu de coberta, porque durante o dia tava tipo 30 graus e agora tá 12. Então é uma queda muito brusca num dia só. E eu quis vir gravar para vocês aqui da parte de fora desse local que eu estou, porque eu vim tirar uns dias off pro meu aniversário e justamente por isso já queria mostrar, né? Tem outras cabanas aqui, então eu não vou falar tão alto, apesar de que a minha voz vocês já conhecem, né? Só não vou dar uns berros aqui. Então, qualquer coisa, por favor, coloque um fone, mas eu juro que essa conversa vai valer muito a pena. Vocês já viram o título aí, e eu queria fazer uma introduçãozinha rápida de que eu estou gravando esse vídeo há poucas horas de entrar nos 30 anos. E como qualquer pessoa que está fazendo aniversário, eu tenho estado bem reflexiva nos últimos tempos. Ainda mais uma troca de década, né? E não é reflexiva no mau sentido, vamos dizer assim. Eu vejo que muitas pessoas sofrem quando existe essa troca, né? E eu não. Eu me toquei que eu cheguei nos 30, inclusive, tendo muito mais do que eu imaginava. E eu fiquei pensando o que foi que aconteceu nesse meio termo para eu ter transformado todos aqueles eu não que eu usava, eu não posso, eu não consigo, não é para mim, não vai dar. Quando eu falava de mim mesma era sempre desse jeito, para como eu estou hoje. Porque essa conversa aqui, gente, não vai ser necessariamente de bens materiais, tá? Mas vai ser sobre a prosperidade, a abundância, o sucesso como um todo e diversas reflexões que eu tenho tido nesses últimos tempos. Talvez esse vídeo fique longo. Então eu vou colocar a vinheta e vem comigo. Espero que isso aqui faça sentido e que esse vídeo caia exatamente para quem tá precisando ouvir, tá bom? Bora, vem! Já estou com o meu caderno clássico aqui, né? Sempre tem que ter um para me ajudar. Como eu disse, vocês já viram o título, é sobre o despertar. E eu queria conversar um pouco com vocês o que é isso e como foi para mim, ok? Eu sou uma pessoa que eu não sei porquê, porque isso não é da minha criação, isso não é da onde eu venho, mas eu, ao longo do tempo, fui desenvolvendo uma gama de sabotadores que só trabalhavam para me atrapalhar. Então, o uso da palavra não, como eu citei antes da vinheta, era muito forte. Tudo para mim mesma era não. Não posso, não consigo, não é para mim, eu não quero, eu não tenho dinheiro. Era sempre assim, gente. E por conta disso, por muitas vezes eu fui uma pessoa bem invejosa. Eu me lembro no início do meu relacionamento com o meu esposo, em que eu olhava outros casais da nossa idade e eu via esses casais indo pra praia ou saindo para jantar em lugares legais, indo no cinema, trocando presentes nas datas comemorativas. E eu olhava para minha relação, eu não tinha nada daquilo. E eu pensava, por que que eu não posso ter? Por que que os outros têm e eu nunca tenho? Começou a me incomodar essas coisas. E eu lembro que eu pensava assim, o que será que essas criaturas fazem? Aí eu já aproveitava para botar a culpa no meu corpo, por exemplo. Ah, é que, né, eu sou uma pessoa gorda, sempre tive autoestima baixa, então eu sempre aceitei ter essa vida que eu tenho, os relacionamentos que eu tenho. Eu nunca vou atrair um cara que tem dinheiro, porque cara que tem dinheiro não quer mulher com o corpo que eu tenho. Olha as crenças limitantes. E olha o que eu achava de mim mesma, olha o que eu achava do relacionamento que eu tinha. Isso que eu já cansei de falar aqui. Quem nunca viu, volta nos meus vídeos, vai nas playlists e vê os vídeos que eu já fiz com bico ou que eu falei sobre relacionamento.
para vocês entenderem que o bico é a melhor relação que eu já tive na minha vida, mesmo no início, que muita coisa a gente foi ajustando a longo prazo. Aí vocês imaginam o que era outros namorados, ficantes, etc. que eu tinha. Era bizarro. Eu me sujeitava a muita coisa. Mas esse sujeitar a muita coisa que eu tô falando era assim, os caras que ficavam comigo só pelo prazer, se é que vocês me entendem, mas nunca me assumiam. E quando me assumiam, eram caras assim, eles olhavam para qualquer outra mulher, sabe? Passava na frente deles, eles viravam o rosto, eles elogiavam mulheres com corpo diferente do meu na minha frente. Então eu sempre entendia que eu era errada. Era assim, tudo bem, esse aqui pelo menos me atura, porque eu sou feia, né? Não tenho nada a oferecer. Então, ok, esse aí quis ficar comigo, sabe? Eu queria entender em que momento a criança, adolescente Bruna criou isso, porque é muito triste. Eu que fui professora de escola, eu vi muitas meninas passarem por esse processo. A adolescência é um período muito complicado, porque é quando a gente começa a entender que tipo de corpo que é o desejável, que tipo de cabelo, de cor da pele. E é ali que começa a se criar as crenças limitantes, onde a gente entende que de alguma forma esse jeito que a gente veio tá errado. E assim como as pessoas que vieram mais dentro do padrão, né? A loirinha do olho azul, branquinha, magrinha, ela também sofre certas questões por ter vindo desse jeito. Então, é nesse momento que começa a se criar diversas coisas, né? Quanto ao nosso futuro. Pensem que o presente, o que a gente está vivendo hoje, foi criado no passado. Então, já fica aqui para vocês todos anotarem aí, né? Que se vocês não estão gostando do que tem agora, vocês podem modificar o futuro e que sofrer pelo passado não adianta mais. A gente pode aprender com ele, né? Então, enfim, vocês já entenderam, né? Eu lembro que eu sentia muita inveja das pessoas. Só que a inveja, ela não serve pra nada. A inveja, procurem aí no Google o significado, né? Ou no dicionário para vocês verem que ela é o ato de tu querer ter ou ser o que outra pessoa é ou tem. Só que hoje mesmo, o Bico me deu um exemplo que eu vou usar, que ele disse que alguém falou assim, às vezes alguém vai num show, vamos dizer assim, da Luísa Sonza, e aí a pessoa olha ela e pensa assim, eu daria tudo pra estar aí, pra ter essa fama, esse sucesso, esse corpo, esse sei lá o quê. E é como se a Luísa Sonza virasse pra pessoa e dissesse assim, mas eu dei tudo pra estar aqui. Ela pagou o preço daquela vida, ela paga o preço dessa vida. É só vocês olharem os holofotes, que eu citei a Luísa Sonza, mas pode ser qualquer um, tá? Qualquer pessoa que tem fama, sucesso, e é influencer, sei lá o quê, que é uma pessoa muito pública, né? Essa pessoa paga o preço dessa vida. E muitas vezes a gente quer só o resultado. Eu quero o iPhone, o carrão, o apartamento, o corpo, as viagens que a pessoa faz, mas eu não quero pagar o preço do que ela fez para ter isso. O invejoso é essa pessoa. O invejoso é aquele que quer o resultado final. Eu quero o sucesso, a fama, o dinheiro, o corpo, o relacionamento. Eu quero isso dessa pessoa, mas eu não quero pagar o preço que essa pessoa paga. Pegaram, captaram aí, né? Então, eu fui vivendo nessa vida e eu ia só manifestando coisas horríveis, né? Então, o meu corpo foi aumentando cada vez mais. O meu relacionamento com o Bico, ao invés de melhorar, foi piorando. Muita discussão da minha parte, porque ele nunca brigou comigo, nunca levantou a voz pra mim. Bico é maravilhoso, gente. Eu nunca vou cansar de elogiar ele, porque pessoa maravilhosa tem que ser elogiada. E assim como eu não canso de elogiar, quem merece elogio. Né? Então eu vou estar aqui, sim, elogiando, levantando o ego dele, porque o Bico sempre foi maravilhoso. Mas eu, com a mente que eu tinha, parece que eu tava querendo criar um cenário para esse relacionamento terminar também, porque para mim era tudo não, né? Então como que um cara que eu me atraía, sempre achei bonito, que era legal, me tratava bem, não fazia, nunca fez comigo o que esses outros caras fizeram, como que esse cara tava comigo? Acho que era isso lá, que o meu inconsciente
pensava, e eu ia criando situações para, pelo visto, terminar em algum momento, né? Então era muita discussão da minha parte, perda de libido. Eu trabalhava, já citei diversas vezes para vocês, num trabalho que eu era infeliz. Eu gosto muito dos alunos que eu tive, eu sou grata ao trabalho que me proporcionou, inclusive, estar aqui hoje, ter a casa própria. Eu tenho gratidão, mas eu, na época, era infeliz. Aquele emprego me deixou doente, me deixou muito obesa, me deixou com várias sequelas mentais e que eu, ainda bem, né, consegui acordar, porque foi difícil. Tava vivendo nisso tudo, manifestando sempre o pior. O carro, eu tinha que comprar o mais lascado que tinha, né? Quando eu fui comprar carro, comprei sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidro elétrico, sem nada, tá? Eu brincava que era o carro dos Flintstones, né? Só faltava ter o buraco pra gente enfiar o pé e mexer. Que eu, de novo, digo, eu sou muito grata, porque é o carro que eu tenho até hoje. Mas vocês entendem que eu manifestei isso no passado, porque eu não confiava que eu podia ter um carro melhor? Eu morava em casas alugadas ruins, porque eu acreditava que eu tinha que morar naqueles lugares. Eu acreditava que eu não tinha dinheiro para morar num lugar melhor. E aí é óbvio, o que eu falava acontecia. E eu falava com tanta convicção que acontecia. Até que chegou os meus 26 para 27 anos, que foi a época da pandemia, e eu tive o despertar espiritual, mental, ou o retorno de Saturno, perto dos 30 anos. E ali, gente, parece que o chão se abriu e o meu mundo caiu. Eu casei com o Bico nesse relacionamento que eu falei, em que na verdade era praticamente uma amizade. Quando a gente casou na igreja, o Bico tinha arrumado emprego em Porto Alegre. Eu tive que organizar o casamento toda sozinha. Ele veio só pra casar e foi embora. Eu nunca vou esquecer. Porque eu quase morri chorando. Foi muito difícil, porque teve todo aquele festão, aquela comemoração, e de repente cada um para um lado. Muito estranho, as pessoas não casam assim, né? E como eu só manifestava coisas escassas, eu não tive lua de mel, a gente não tinha casa própria, uma série de coisas assim. Eu só manifestei esse casamento porque eu tenho pessoas maravilhosas na minha volta que quiseram nos proporcionar isso. Mas hoje, quando eu penso, nossa, como eu tive ingratidão por aquele casamento na época, porque eu me estressei muito organizando ele. E como, novamente falando, eu manifestava coisas escassas, então eu quis economizar muito dinheiro e muita coisa eu fiz. E daí, gente, era o dia anterior do casamento, eu e a minha mãe, a gente estava se matando fazendo coisa. No dia do casamento, eu que tive que correr atrás, meu pai, de várias coisas, enfim, tá? Vocês já entenderam. Aí a gente casou nessa situação, veio a pandemia, o Bico foi demitido, eu fui reduzida de hora-aula, nós ficamos em casa. Nesse momento eu tive esse despertar. E foi quando eu me toquei que eu tava fazendo tudo errado. Eu disse, nossa, olha isso aqui. Tudo errado. A gente casou desse jeito, ela louca. Não... Desculpa se eu der umas travadas aqui, né? Porque são assuntos assim... como é que se fala? Que me emocionam, né? Beleza, seguindo. Nossa, eu tô nesse trabalho que eu não gosto. No desespero de tu arrumar um trabalho que pagasse mais, porque eu sempre tinha desespero no dinheiro. Eu tava sempre correndo atrás de ter mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Eu disse, nesse desespero, nessa cobrança, tu foi embora, tu foi morar em outra cidade. Que relacionamento que dura assim? Desculpa, inclusive, se tu caiu aqui, tem um relacionamento à distância, é que pra mim, Bruna, não funciona, tá? Bruna, eu sei que tem pessoas que se relacionam super bem de longe, não tem problema. Mas eu e o Bico, nós somos mega grudados pra tudo. Nós somos muito parceiros, sempre fomos. Eu disse, poxa, eu tô te afastando de mim.
eu tô me afastando de mim mesma, eu não me reconheço mais, eu não reconheço a minha imagem. Eu tava com o cabelo curtíssimo, gente, curtíssimo, a minha pele tá toda acneica, problemática, eu tinha engordado pra caramba, como eu falei. Eu disse, eu não me reconheço, eu não visto roupas que eu gosto, eu não me acho mais bonita, eu não me acho desejável. Um caos. Moro numa casa que eu odeio. O que é isso? Por que eu criei tudo isso? E eu fui estudar. Então, o que eu fiz? Quando veio esse despertar, eu agarrei. Eu disse, eu quero mudar minha vida. Eu não quero mais ser assim. Eu não aceito mais ser assim. Então, já que é pra usar a palavra não, então eu vou usar a palavra não pro meu benefício. Eu não aceito mais viver desse jeito. Eu não aceito mais ter esse corpo, essa imagem, essa vida. Eu não aceito mais. Daqui eu só quero ir pra cima. Porque pra baixo nem tem mais como ir. Daqui eu só vou subir. E eu comecei, como eu falei, assim como eu falava um monte de coisa ruim e eu falava com tanta convicção, eu comecei a falar um monte de coisa boa. Eu vou conseguir. Nós vamos isso, nós vamos aquilo. E eu lembro que nessa época eu comecei a entrar neste mundo de entender como a mente, o espírito funciona. E as duas primeiras coisas, na verdade as três primeiras coisas que eu me deparei, tá? Feng Shui, que era do canal do Daniel Atala, na época o Luiz Neto participava, era Escola Esotérica. Muito bom aqueles vídeos. Segundo, Ho'oponopono, com a Beth Russo. E terceiro, Arquétipos, que era do canal da... Meu Deus, eu já falei tantas vezes dela. Suzana Moura, lembrei. Suzana Moura, que inclusive agora ela fez canal de novo, mas ela tinha excluído os vídeos de arquétipos, excluído o canal, ela tinha sumido. Mas foi dela que eu conheci. Depois dela eu fui para outros. E conhecendo essas três coisas, eu entendi. O Feng Shui me fez entender que como é que eu ia manifestar uma casa, como é que eu ia ter casa própria, como é que eu ia morar num lugar legal, se eu só falava coisa ruim da minha casa, não cuidava, não limpava direito, não tinha uma planta viva dentro de casa. Gente, eu sou bióloga. Eu não tinha uma planta dentro de casa. Ai, porque eu não vou saber cuidar. Mentira! Vocês não têm noção. Onde eu boto a mão, a planta cresce e fica a coisa mais linda. A minha casa hoje é cheia de planta e cada vez eu boto mais. É lindo, eu amo cuidar, eu dou água, eu tô sempre ali, ó. Até beijo elas, converso com elas. Mas na época eu não fazia isso. Não decorava a minha casa do meu jeito. Porque, eu falei, eu era louca do dinheiro. Aí eu tava sempre correndo atrás de dinheiro. Então pra mim gastar com decoração era dinheiro jogado fora. E aí a minha casa não tinha a minha cara. Não era um lar, vocês estão entendendo? Aí eu comecei a transformar aquela casa que eu morava, que eu não gostava, num lar. E eu comecei a falar, sou muito grata, porque eu tenho um teto. Essa casa é cheia de goteira de infiltração, sim. Mas quando eu durmo, tem um teto na minha cabeça. Eu não durmo na rua. Ai, o meu corpo tá assim, beleza. Mas é esse corpo que me trouxe aqui até hoje. E eu vou cuidar dele, eu vou melhorar ele. O meu relacionamento eu fui trabalhando assim também. Eu fui falando pra ele, eu fui me abrindo, eu fui dando abertura pra ele poder falar pra mim as coisas que incomodavam. Que antes o bico nunca falava, eu não deixava. E assim, gente, a nossa vida foi andando. Então, o despertar espiritual, mental, foi isso pra mim. Tá? Foi quando eu enxerguei que eu era uma pessoa invejosa e uma pessoa inimiga de mim mesma, e eu modifiquei através desses três pilares no início, tá? Feng Shui, comecei a cuidar da minha casa. Ho'oponopono, comecei a limpar e me perdoar, né? Limpar o meu mental. E os arquétipos que eu comecei a ativar para manifestar coisas. Beleza. Nisso eu conheci a Louise Hay, aí a minha cabeça explodiu, porque eu entendi que nós criamos as situações, as doenças, tudo com a nossa mente. Nossa, conheci tarô, Grabovoi, foi tudo nessa época. Tudo nessa época. E aí, gente, botei aqui, ó. O que é pagar o preço? O pagar o preço é se afastar da vida que tu tinha antes.
Só que na vida que a gente tinha antes, nós tínhamos pessoas, nós tínhamos situações, nós tínhamos emprego, nós tínhamos coisas que nos ligavam com aquela vida. E nós vamos ter que deixar aquilo para trás para ir para a nova vida. Isso não significa que é fácil. Então eu lembro, uma das coisas assim, ó, era que quando eu comecei a ver a minha vida mudando, eu queria ajudar as pessoas da minha volta. Amigos, família e tudo mais. E a gente chega assim, desesperado, porque a gente quer falar pra pessoa que é só fazer aquilo. É só parar de dizer que tudo é ruim, que a vida é pagar boleto, que 30 anos é velho, que a minha vida acabou, sabe? Coisas assim. É só tu parar de falar isso e trocar, que tu vai ver o que vai acontecer. É só tu entender que se tá uma bosta hoje, desculpa o termo, a gente criou isso no passado, então a gente pode criar agora o futuro. Mas o problema, gente, eu até botei aqui, ó, nem todo mundo quer ser ajudado. E aí nessas de a gente chegar nessa energia, imagina, se antes a energia era inveja, reclamação, doença, e tu começa a se elevar, aquilo lá não cabe mais, essas pessoas vão embora. Talvez elas não vão embora, tipo, acabou, rompeu o vínculo, não é isso. Comigo aconteceu, várias pessoas, inclusive não foi uma, várias sumiram. Pessoas que pra mim era minha melhor amiga, a pessoa botou as garras pra fora. Sabe aquele tipo de pessoa, eu gosto quando tu tá pior do que eu, então enquanto tu tava pior do que eu, tava bom, mas agora que tu tá ficando melhor do que eu não fico feliz por ti. Isso foi uma das coisas mais tristes pra mim, porque eu podia vibrar naquela escassez, na reclamação, na inveja, que eu falei antes. Mas quando um amigo, uma pessoa que eu considerava amiga, vinha me contar qualquer coisa, eu vibrava pela pessoa, eu sempre fui assim. Aí quando eu vi que não era recíproco de algumas pessoas que pra mim era melhor amiga, aquilo ali foi igual uma facada assim na minha costela. Foi dolorido. E eu demorei pra conseguir superar a dor que foi ver o quanto eu carregava relacionamentos ruins. Eu ia falar outro tempo. Mas ok. Então tá. Tem pessoas que vão sair assim, como eu citei, mas tem pessoas que elas não vão sair completamente da nossa vida, mas elas vão se afastar muito. Porque não condiz mais. Não entra mais. Não cabe mais aquela relação. E aí o preço que se paga pelo despertar, botei resultado, solitude. É nesse momento que eu me encontro e é por isso que eu fiz esse vídeo pra vocês. O que eu enxerguei agora, conforme eu tô chegando perto dos 30? Eu era uma pessoa que tinha muitos amigos, muito, mas quando eu digo amigo, era amigo mesmo. Eu considerava as pessoas amigas, né? Eu sou sagitariana, né, gente? Eu sou da festa, eu sou da galera. Na época da faculdade, não tinha um final de semana que eu não tava em festa. Sempre adorava estar na casa da galera. E eu sempre fui a pessoa assim, vamos. Sou muito parceira. Provavelmente sem você, né? Eu tô mais vibe senhora, aqui ó, a vibe senhora no sentido mais sossegada, tô. Se bem que uma das minhas avós, gente, 85 anos e vai no bailão. Vai bingo toda semana com as amigas, então tá. Não é desculpa, né? Ó, crença limitante aí, que senhora é isso aqui, né? Já vou tirar essa crença limitante de mim. Vou dizer assim, estou numa vibe mais calma? Estou, mas eu ainda sou muito parceira. O Bico fala, meu Deus, como tu sai, como tu tem amigo, como não sei o que. Eu disse sim, eu sei, eu tenho. Mas eu tinha muito mais do que hoje. E eu reparei, como eu trabalho ainda por cima de casa, né? Que eu passo muitos dias muito sozinha. E tem outra, por mais que eu ainda tenha muitas pessoas que eu considero amiga, parece que eu não consigo mais falar da minha vida. Parece que eu não consigo mais ter uma conversa como eu estou tendo aqui nesse vídeo com vocês. Justamente por isso que eu quis fazer. Que eu acho que muitas pessoas se sentem assim no despertar. Eu falei pro Bico, cada vez mais eu acesso conhecimento
para auxiliar as pessoas através da minha mentoria, da consultoria, inclusive a mim mesma, porque tudo eu aplico em mim para depois passar para vocês, né? E eu acesso esses conhecimentos e cada vez mais me dá cada desbloqueio, assim, que a minha cabeça... E eu queria poder falar para as pessoas o que eu estudo, o que eu aprendo. Eu queria poder usar esse poder para auxiliar as pessoas que estão do meu lado. Só que não tem como ajudar pessoas que não querem ser ajudadas, porque isso afasta ainda mais. Então eu entendi que eu tenho que estar aqui para elas o dia que elas quiserem, o dia que elas estiverem prontas, e que tudo bem, eu vou auxiliar com todo prazer, mas que eu não posso socar a goela abaixo das pessoas. Daí eu noto que muitas vezes o que acontece? Eu ainda tenho pessoas da minha volta que estão na mesma vibração minha daquela época. Da reclamação, da inveja, dos problemas, da falta de saúde, dos problemas de relacionamento. E eu noto que muitas vezes essas pessoas vêm desabafar comigo, e tudo bem, pode desabafar, né? Tá tranquilo. E eu olho e vejo que a pessoa fala e eu não tenho o que falar. Eu não desenvolve. Porque eu sei que o que eu falar pode ser que até a pessoa se ofenda ou se chateie. Tipo, ai, eu falando aqui um baita problema na minha vida, essa guria dizendo que é só fazer não sei o que eu mudo. Né? É por isso que eu não falo. E outra coisa que eu já reparei é que às vezes eu estou em outros tipos de ambiente, que as pessoas estão lá super falando do seu trabalho e blá 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 lá falando, e eu não me sinto à vontade também para falar. Porque as pessoas têm os seus trabalhos formais, a sua vivência, e que também envolve muito isso de reclamação. Eu sei como é, quando eu era professora, né? Era só para reclamar que ganhava salário baixo, que tem um aluno fulano que é problemático, porque a família é horrível, né? Vocês não têm noção, gente, o que é estar numa sala de aula. Eu nunca tive problema com o aluno, porque o problema nunca é o aluno, o problema é a família. É por isso que eu adoro quando eu vejo alguém falando, porque essa geração agora é uma porcaria, porque essa geração agora não sei o quê. Quem que criou essa geração porcaria que ficam falando? As próprias pessoas que estão reclamando. Que o problema é sempre a família, sempre. E é por isso que quem tem o despertar espiritual, uma das primeiras coisas que a pessoa vai fazer é o quê? Perdoar a família. Honrar antepassados. Para entender que nós somos vítimas de vítimas. Que nossos pais fizeram o melhor que puderam com o melhor que eles tinham. Mesmo que talvez tenha pessoas aí que passaram por infâncias tenebrosas. Mas saiba que os pais só deram o que eles podiam dar. E talvez o que eles podiam dar era horrível. E que tu não é obrigado a ter vínculo com esse pai e com essa mãe. Mas que a gente precisa liberar esse peso nas costas, que é carregar tanto ódio, tanto problema que essa família causou, né? Então, até me perdi. Mas eu lembro que eu tava falando da sala de aula, né? Lembrei. Entrei em todo esse assunto para dizer que eu sei como é quando a gente tem um emprego formal. Muitas vezes a gente tá numa roda de pessoas só para falar mal do emprego. Assim como eu vejo gente que tá numa roda, tá todas as pessoas falando mal do marido e eu lá assim... Nossa, que coisa, né? Pois é, eu não tenho o que falar. E às vezes eu noto que quando eu ainda quero falar alguma coisa, vamos dizer assim, reclamar uma coisinha, fica todo mundo me olhando, né? Tipo assim, tá reclamando do quê? Porque realmente eu não tenho do que reclamar. Eu não tenho. E aí parece que quando tu está em ambientes assim, é um pecado tu não ter problema, é um pecado tu não ter do que reclamar. Mas na verdade, gente, se eu olhar na minha volta, eu tenho muita coisa para reclamar. É que eu aprendi a parar de vibrar nisso. Eu aprendi, aliás, eu falando aqui agora, ficou parecendo Buda, né? Tinha que ter dado uma iluminação aqui na minha volta. Agora, ai, como ela é maravilhosa, ela nunca reclama. Não é isso, viu? Tá? Claro que eu reclamo. Mas eu
aprendi que cada vez mais o que sai da minha boca é o que decreta a minha vida. Então, eu vou ficar falando mal de tudo que tá na minha volta, ou eu vou agradecer e vou dizer, tudo bem, hoje ainda não é o que eu quero, ainda, mas eu vou ter e sou grata pelo que eu tenho hoje. Vamos pensar do carro, né? Eu falei antes, eu manifestei o carro que eu tenho, inclusive até agora. Então eu já sei que para eu trocar ele, eu vou ter que manifestar um outro carro muito melhor. E daí eu vou ter que falar tudo que esse outro carro vai ter para não ter erro. Porque as coisas vêm conforme a gente fala. Não importa quanto tempo demore, vem exatamente do jeito que tu falou. Então, a reflexão que eu quis trazer hoje para vocês é que a partir de tudo isso que eu comentei, eu entendi. Se eu tô entrando nos 30, eu vou entrar nessa vibe que eu vejo as pessoas falando, ai, porque eu tenho 30, meu Deus, como eu tô velha, que horror, ai, que... Não! E, gente, eu não consigo me imaginar com 20. Meu Deus! Desculpa, eu vou largar um palavrão de novo, mas a minha vida era uma bosta com 20 anos. Eu não tinha nada, eu não era ninguém. Vocês acham que eu vou largar a vida que eu tenho hoje, que eu tenho casa própria, carro, um marido maravilhoso, trabalho com o que eu amo, tô conseguindo melhorar minha saúde, tô emagrecendo, vocês acham que eu vou trocar isso pelos meus 20 anos, mas eu não vou trocar mesmo? Não, eu me amo como eu tô agora. Mas eu sou grata à Bruna de 20 anos que trilhou todo um caminho para chegar aqui. E hoje eu quero entrar com o pé direito nos 30, porque eu tenho certeza que é a Bruna de 30 que vai criar os 40. E eu tenho certeza, o YouTube, ele fica aqui como uma espécie de diário, né? Enquanto ele existir, a gente vai poder voltar no passado para olhar os vídeos. Eu tenho certeza que quando eu tiver 40, eu vou chegar aqui, vou ver esse vídeo, eu vou dizer parabéns. Olha a vida que a gente criou. Olha como é que nós estamos com 40 anos. Olha tudo que tu conseguiu. Tenho certeza. Tô falando aqui, ó, tô decretando que a casa vai ser melhor ainda. O carro vai ser incrível. Meu corpo vai estar ótimo, minha saúde maravilhosa, eu vou ter filhos lindos. Meu casamento cada vez melhor, meu trabalho fluindo. Tenho certeza. Viagens? Vou ter ido para Machu Picchu, hein? Anota aí. Com 40 anos eu vou ter ido para Machu Picchu, para Fernando de Noronha de novo. Sabia que eu já fui para Fernando de Noronha? Vou ter ido de novo. Eu tenho certeza. Tenho certeza, vai ficar aqui decretado. Porque é isso, gente. Somos nós que criamos. Então, a partir de tudo isso que eu falei pra vocês, é quando eu entendi. Não importa o tempo, não importa como as coisas vêm até nós, mas nós temos que estar abertos. Nós temos que estar aqui, ó, com essa confiança. Se a gente ficar, mas eu acho que não vai dar, mas eu não tenho dinheiro, mas blá, 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 não vai vir. Vai vir o que tu tá falando. Não vai dar, não tenho dinheiro. É isso que vai acontecer. Agora, quando a gente fala com toda a nossa força e a gente se movimenta junto, nós vamos lá, estudamos, curamos, perdoamos, buscamos ser cada dia uma pessoa melhor, cortamos vínculos com coisas que não nos fazem bem, relacionamento tóxico de marido, de mulher, de pai e mãe, de amigo e amiga, tá? Tu não é obrigado a conviver com essas pessoas. Ai, eu tenho que ser casada com esse cara pra essa vida. Não tem. Eu me livrei de um monte de relacionamento horroroso. O que é isso? Ai, eu tenho que ficar com essa mulher pra essa vida. Não tem. Tem um relacionamento muito melhor aí fora. Ai, mas eu tenho esperança que ele vai mudar. Deixa que ele mude com outra pessoa. Poxa, vai ficar sozinho. Como tem uma mulher que eu adoro no Instagram, que é a Panterona, que ela fala assim, vai fazer um curso no Senai, sabe? Vai se elevar, vai ler um livro, fica sozinha, fica sozinho. Entende? Vai te descobrir pra depois, tu manifestar um relacionamento bom. Não fica querendo transformar um casamento cagado de não sei quantos anos numa coisa boa. Se não funcionou até agora, não vai funcionar mais. Pronto, falei. Gente, pensa, tu manifestou essa coisa ruim lá atrás.
por algum motivo, termina com isso e vai manifestar outra coisa na tua vida. A prosperidade, ela vem de quando todas as coisas da nossa vida estão alinhadas. Só que para todas as coisas da nossa vida estarem alinhadas, em primeiro lugar, quem tem que estar bem é tu. Para hoje, eu ter conseguido melhorar o meu relacionamento, o meu trabalho, o meu corpo, minha saúde, minha relação com a minha família, os meus amigos, para tudo isso, eu tive que estar bem. Porque se eu não estivesse bem, hoje eu estava destruída. Gente, eu sou sagitariana, o que eu falei pra vocês? Eu tô vivendo um momento de solitude, eu sinto que eu não tenho com quem conversar, eu sinto que eu não tenho com quem desabafar quando acontece alguma coisa, ou quando eu quero trocar uma ideia. Mas eu sei que eu vou manifestar essas pessoas, isso é um momento de transição. Eu trabalho muito o meu mental. Se eu não trabalhasse o meu mental, isso aqui tudo, ó, não ia andar. Ontem eu atendi uma pessoa e ela disse assim: ai, Bruna, eu queria te dar uma dica. Para de falar nos vídeos que tu é iniciante. Daí eu falei pra ela: eu não falo mais isso nos vídeos, mas infelizmente, até ano passado eu não tinha esse entendimento. Eu ficava falando isso e o YouTube entrega esses vídeos. E agora já era, mas tudo bem. Tá lá, é a minha história. Talvez a pessoa que cai ali goste, comece a assistir, chega aqui, vê que já melhorou, né? Hoje eu não sou mais iniciante. Hoje eu realmente sou uma profissional dessa área. Hoje eu trabalho com arquétipos. E não só com arquétipos, né? Hoje eu trabalho com tarô, com desenvolvimento pessoal, com mentoria de alta performance. Eu utilizo o meu lado bióloga também dentro de tudo isso. Eu utilizo o meu lado professora. Hoje eu sou empreendedora, participo de eventos de empreendedorismo, acabei de ser convidada para ser jurada. Gente, jurada num evento de empreendedorismo para julgar a pessoa que vai estar fazendo lá um pitch de vendas. E eu vou observar qual arquétipo que ela está manifestando na fala dela. Olha isso! Olha isso! 2022, quando eu imaginei que eu ia menos de um ano depois de tudo que eu passei quando eu me demiti, eu ia estar vivendo isso que eu estou vivendo hoje. Gente, eu não ia imaginar. Mas eu decretei, eu sabia. Eu disse, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Eu não vou mais voltar para uma sala de aula. Como eu falei, agora quando eu uso não ao meu favor, não contra mim. Então é isso, pessoal. De verdade, o vídeo ficou imenso, né? Mas eu desejo que esse vídeo caia para pessoas que estão precisando. Pode ser que tu já esteja que nem eu, então é isso aí, continua, vamos junto. E pode ser que tu é uma pessoa que tá que nem eu lá no início. Se tu tá como eu estava, esse vídeo aqui é uma confirmação. Tu tá no despertar. Se joga de cabeça. Vai estudar. Vai perdoar, limpar, meditar, fazer feng shui. Vem fazer mentoria comigo. Mas não deixe de se elevar. E ó, só decreta coisa boa pra ti. Eu sou maravilhosa, eu sou linda, eu sou gostosa, eu sou rica, poderosa. E fala com vontade. Vai na frente do espelho, olha pra ti na frente do espelho, olha no fundo do teu olho e fala: eu sou maravilhosa. Eu posso tudo que eu quero. Eu conquisto, eu consigo tudo que eu quero. Onde eu boto a mão vira ouro. Fala isso pra ti. Porque a gente fala isso pra todo mundo e quando chega pra si mesmo, nossa, eu sou uma bosta, eu sou feia, olha o meu corpo, que horror, eu não sei o que, ai, eu tenho que botar silicone, eu tenho que fazer botox, olha aqui, cheia de ruga, é cabelo horroroso, não sei o que. Vocês já repararam? Quando é pra nós mesmos é tudo assim, né? Ah, olha aqui meu marido, essa porcaria de marido aqui que eu tenho, não presta pra nada, não faz nada, só me incomoda, só vem de noite pedir coisinha, mas na minha vida não me dá nada. Olha o que tu tá falando. Como é que a pessoa não vai ser assim? Se tu fala, se tu decreta, é tu que decretou isso, né? Vamos parar de falar só coisa boa pros outros e falar coisa ruim pra si, né? Hoje, a minha lição de casa, eu era professora, né? Professor bom dá tema de casa pra aluno. O meu tema de casa pra vocês é esse. Vai pra frente no espelho e fala coisa boa pra ti. Muda a tua vida. Decreta agora que as coisas vão acontecer e se movimenta, viu?
Não é só ficar falando. Eu não fiquei só falando, hein? Eu fui fazer muita coisa. Eu fui estudar. Eu digo que eu meti o pé na porta porque me demiti. Eu trabalho muito. Eu me desenvolvo muito. Eu gasto muito dinheiro em formações. Eu pago o preço para essa vida que vocês estão vendo. Então paga o preço para a vida que tu quer ter. Olha para as pessoas que antes tu sentia inveja e agora começa a ver. Pergunta para ela o que tu fez para conseguir isso. Como que vocês fizeram essa viagem? Ah, porque eu tô querendo fazer também. Eu queria saber como foi, quanto tu gastou. Não fala isso na inveja, fala isso no interesse. Ah, que legal. Ah, então quer dizer, nem é tão caro assim. Bah, que legal. Eu vou guardar dinheiro, eu vou fazer. Aí pega, vai lá no Pinterest, faz uma pasta, viagens que eu quero fazer, põe lá e olha e diz, eu vou fazer essa viagem. Eu já sei quanto precisa. Eu vou pesquisar, eu vou olhar vídeo no YouTube, eu vou ir na agência de turismo, vou conversar, vou dar meu número, vou dizer quando baixar o preço, manda uma mensagem para mim. Se movimenta. Se movimenta. Vai descobrir o que as pessoas que têm a vida que tu quer fizeram. E aí tu vai conseguir. O que eu tô falando, confia em mim. Tá bom, gente? Um beijo enorme pra vocês. Espero vocês aqui nos comentários, que vocês sabem que eu respondo tudo, né? E até o próximo vídeo. Tchau!